Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você também pode participar da nossa entrevista, é só mandar uma mensagem através do e-mail jornalismo@câmara7.mg.gov.br. E no Sete Lagoas em Debate de hoje eu converso com o vereador Padre Décio do PP, que é um dos que estão à frente do movimento Todos contra a Pedofilia. E este é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje nessa entrevista. Padre Décio, muito obrigado por sua presença aqui. Nos dias 15 e 16 de maio houve uma movimentação aqui na cidade com a presença do promotor Cazé e também uma passeata pela cidade para alertar contra esse movimento. Como ele está hoje? Você é um dos representantes desse movimento aqui. Olha, graças a Deus a gente está bem envolvido no combate contra a pedofilia e a gente pôde constatar que Sete Lagoas e região existem muitos casos e a gente já está trabalhando em sintonia com o Cazé Fortes e também com outras pessoas que estão envolvidas no combate à pedofilia, e isso para a gente tem sido ótimo. Por quê? Porque a gente está mostrando para as pessoas tinham uma visão de que pedofilia era coisa só de padre, né, de pastor. Não, a pedofilia é um problema social, é um câncer social e que qualquer pessoa que está ao seu redor pode estar envolvido. Principalmente dentro de casa, né? Que foi uma dos alertas aí do promotor, dentro de casa, infelizmente é uma realidade. 80% dos casos de pedofilia são na família. Normalmente você vai ver aí pai, mãe, tio, padrasto, primo, prima, são envolvimentos seríssimos que acontecem não só em Sete Lagoas, mas no mundo inteiro. Não vai achar que pedofilia é caso só de Sete Lagoas, não. Na Itália nós temos muitos problemas, na Holanda e em outros países do mundo. Só que Sete Lagoas é a nossa realidade e aqui também está no mundo, né? Então a gente tem que ficar atento aos casos que acontecem aqui. Pois é, qual que seria o primeiro passo para se começar a prevenção? Quais são os cuidados que se deve ter? Porque não necessariamente a pessoa tem que esperar o caso acontecer para ela se prevenir de outras ocorrências. Mas a gente deve ter um alerta comum, os cuidados comuns dentro da família, por exemplo. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é as crianças, né? Mudou o comportamento, né? Caiu o rendimento na escola, começou a ficar com a sexualidade aflorada, aí você tem que tomar cuidado, alguma coisa errada está acontecendo. Se a criança caiu de produção na escola, principalmente, eu acho que as professoras e a escola é de fundamental importância, porque normalmente são as pessoas que estão mais perto da criança, né? A professora e a escola. Então ficar atento, né, às reações da criança, queda de produção, a libido muito aflorada, tristeza, medo, sempre calada, angustiada. Então são vários os sintomas que a gente tem que prestar atenção. Classe social também não tem distinção não, né, padre? Não, não tem. É rico, é pobre, é branco, é preto. Não há distinção, né? A gente vê casos aí absurdos, né? Como o caso lá da Amazônia, onde estavam envolvidos prefeitos e outras coisas. Então são casos seríssimos, né? E a gente vê isso aí todos os dias, né? A televisão mostra, os jornais mostram, e a gente fica calado como se isso não tivesse acontecendo. Uhum. Por isso que é importante, né, as pessoas estarem atentas aos sinais que a criança tem. Primeiro porque a criança é pura, né? É o rosto sagrado de Deus, né? E a criança confia no adulto, né? E a preocupação maior é exatamente essa aí, você destrói a vida de uma criança. Uma criança abusada, molestada sexualmente, ela vai ter traumas para o resto da sua vida. Outro medo que ocorre, a gente sabe que a evolução, a tecnologia ajuda, na maioria das vezes ela mais ajuda do que atrapalha. Mas no caso da pedofilia, a internet tem ajudado a disseminar isso, né? Não só disseminar, alertas. Não só disseminar, como também esconde a face do pedófilo, né? Graças a Deus que agora no Brasil e mesmo no mundo,
os computadores estão sendo vigiados. Então existem hoje muitas maneiras de você descobrir um pedófilo na rede. Né? E normalmente a internet está facilitando a entrada do pedófilo, mas ao mesmo tempo está sendo a grande arma para combater a pedofilia. Eu fiquei impressionada que o Cazé disse na palestra que ele deu, que existe toda uma organização de pedófilos que trabalham na internet. E a gente fica imaginando, por que essas pessoas não são pegas? Olha, muitas delas são pegas. O grande problema da nossa sociedade é que nem sempre se tomam as devidas providências, mas são levadas a julgamento. Nós temos muitos casos aí onde os pedófilos estão presos, inclusive casos de padres, de pastores, né? Recentemente teve um caso aí também de uma pessoa envolvida com espiritismo e feitiçaria. O que mais tem é isso, né? Pessoas envolvidas com crianças e feitiçarias. E a gente vê aí, há muitas soluções. A justiça está indo em cima, o Ministério está atacando em cima, e nesse ponto aí a gente tem que contar muito com a participação do Cazé. O Cazé é uma pessoa, é pai de família, é cristão católico, é uma pessoa muito atuante, e ele tem feito um trabalho muito bonito, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Existe também uma polêmica em torno do o que é o pedófilo? Ele é uma pessoa doente ou ele é uma pessoa que tem perversão sexual, por exemplo? Muitos alegam que não, que tem que ser tratado, que cadeia não resolve, mas existem outros, mas tem a opção de fazer ou não, né? É igual uma pessoa que tem vício em droga ou álcool, você tem a opção de escolha. Ou não? Existia uma visão de que a pedofilia era só uma doença. Mas está provado, né, psicologicamente e mesmo através de várias experiências, que tem nego que é malandro mesmo, é safado, é sem vergonha. Ele gosta de ver o sofrimento da criança. Às vezes a pedofilia ela não acontece nem sempre só por causa do sexo, né? Às vezes a pessoa não precisa nem fazer uma relação sexual com a criança, molesta a criança com um martelo, com uma chave de fenda, com a tampa de caneta. Você percebe que há sim alguns casos que são de desequilíbrio, mas há casos que são de pouca vergonha mesmo, são pessoas que estão acostumadas, viciadas, né, com o sexo de qualquer maneira, e isso aí é lamentável. Uma pena. Triste. Tomara que as pessoas se conscientizem, tem que tomar esse cuidado na internet, né, vereador? Claro. O que eu achei muito bonito em Sete Lagoas é que na primeira vez em que a gente falou, que eu falei de pedofilia, e que o grupo que eu trabalho com ele começou a falar de pedofilia, todo mundo achou, não, isso aí é algo que não existe, é algo que não está no nível de Sete Lagoas. Só que com o passar do tempo, a própria sociedade já está percebendo que isso não está longe da gente, não. Uhum. E o que é mais grave ainda, né? Envolve exatamente família, que é seríssimo, né? Porque a criança, ela depende do adulto, ela confia no adulto. Exatamente. Né? Ela ama a pessoa que muitas vezes vê ela apenas... É um conflito absurdo, né? Exatamente. Isso destrói a vida da pessoa, mas de uma forma difícil de ser restaurada. Não tem como... não tem como mais para frente nem reverter essa situação. Eu peguei casos de pessoas que foram molestadas, né, que a história enveredou pelo vício da maconha, da cocaína, das drogas, tudo para fugir de uma realidade que ela viveu sexual, que não era aquilo que era esperado. A partir do momento que ela se abre e se solta, você vê uma mudança radical na vida da pessoa. Se livra. Nossa, se transforma. Bom, você está falando de drogas, a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar sobre a participação do vereador na Frente Parlamentar de Vereadores contra as Drogas, daqui a pouco. E no Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com o vereador Padre Décio, que é do PP,
está falando para a gente sobre as experiências dele no movimento de combate à pedofilia e também o vereador participou da Frente Parlamentar de Vereadores contra as Drogas na Assembleia Legislativa. Vereador, a gente sabe que Sete Lagoas já está com várias ações, foi inaugurado o CAPS-AD, que é um trabalho de tratamento às drogas, mas a prevenção vem em primeiro lugar. E talvez essa frente venha trazer novas ideias, novas formas de se combater. Como que é essa frente? Qual que é o trabalho dela? Olha, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para participar dessa Frente Parlamentar de Vereadores no combate às drogas, primeiro porque é uma realidade que atinge hoje todas as grandes cidades. Todo mundo, não só as grandes cidades, mas também as comunidades rurais, né? A gente vê muito isso aí. E fiquei muito feliz porque eu encontrei pessoas que estão extremamente envolvidas com esse trabalho e isso, um trabalho ele tem que ter credibilidade. Claro. Né? Encontrei pessoas, vereadores aí da nossa região que estão extremamente envolvidos com isso aí e que assumiram isso aí. E o que é mais importante, não é uma pessoa que está fazendo um trabalho, é um grupo de vereadores que estão preocupados com as suas comunidades, né? Eu achei isso muito importante. Quando eu recebi o convite, eu fiz questão de marcar presença e principalmente, né, colaborar, né? Esse é que é o objetivo maior, mudar essa realidade que está destruindo as nossas famílias. Inclusive tem o apoio do Ministério Público, né, que esteve lá Exatamente. também, participou, que faz um trabalho nesse sentido também. Exatamente. Trazer isso para Sete Lagoas, como pode ser feito isso? Como essa frente pode entrar de vez na cidade e fazer um trabalho que envolva a sociedade? Olha, a gente já está com o objetivo de trazer algumas pessoas que estão extremamente envolvidas nesse tema, para poder falar sobre o assunto e não só falar, né, mostrar para a comunidade que a gente tem que prevenir antes que a coisa aconteça. A prevenção é a melhor forma de você combater as drogas. É um vício que destrói o ser humano. Não só o ser humano, né, mas destrói a família também, né? Porque todas as pessoas que estão envolvidas, elas estão, de uma forma ou de outra, ligadas ao problema. Inclusive, foi uma pergunta que um dos parlamentares, um dos vereadores que lá estava, me fez, né? Se eu tinha experiência de trabalhar com alcoólatras e drogados, né? A minha experiência é mínima. Eu trabalhei, eu tive a graça de participar em Guaratinguetá, da Fazenda Esperança, onde eu aprendi bastante com o Frei Ranch, que é uma pessoa muito séria. Morei lá, tive a graça de morar, de adquirir a experiência. Tive também a graça de trabalhar na Canção Nova, que também a gente encontrou muitos problemas nesta área. Mas para mim o mais importante foi o que eu fiz questão de frisar para as pessoas. Eu não sou um especialista em trabalhar com drogas e álcool, mas eu trabalho com famílias. Pai, mãe, irmão. Que é fundamental nesse processo, né? Exato. Não, tanto da prevenção quanto da recuperação. não, e todo drogado tem uma família. Claro. Não existe drogado sem família. E quando a droga entra quando a droga entra na vida do indivíduo, a primeira pessoa que vai repercutir isso é pai, mãe, irmão, irmã. Então, de família, eu posso falar com autoridade, porque a gente atende muitas famílias. E como sacerdote católico, eu passei a vida inteira atendendo famílias. E a gente sabe que a droga ela começa dentro da família. Então, de família eu entendo e fiquei muito feliz quando fui convidado a participar, exatamente por isso aí, né? Porque a família ainda é a célula máter da sociedade. Se você começa a destruir a família, você destrói o ser humano. Talvez o problema também pode começar por aí, né? Começar o trabalho pelas famílias, por pai, mãe de adolescentes, porque hoje em dia cada vez os jovens estão entrando nas drogas cada vez mais novos e a gente não sabe como estancar isso aí, né? É um problema que com certeza tira o sono de muita gente, né? A família é o grande referencial. Talvez tenha sido esse o objetivo do convite. Porque, graças a Deus, eu entro nas casas, nos lares, eu conheço as famílias, eu vejo o problema de perto.
E, infelizmente, um indivíduo, quando ele se torna viciado em qualquer tipo de drogas, a primeira pessoa que vai ser atingida é o pai, a mãe e os irmãos. É a família que vai começar a ser desestruturada, porque a gente imagina que todo mundo, é o mesmo caso da pedofilia, todo mundo acha que o pedófilo está lá longe, mas ele pode estar do seu lado. Todo mundo imagina que o viciado está lá do outro lado. É no máximo o vizinho. Mas está ali, pode estar na sua casa. Todos nós estamos sujeitos a viver uma situação dessa aí, né? E a questão da repressão, a frente vai trabalhar nesse sentido ou não? Com certeza sim, com certeza sim. Mas o maior objetivo é a prevenção. É evitar que chegue ao estágio que precisa de ser reprimido, entendeu? No trabalho do CAPS-AD, que é uma unidade de tratamento, né? As pessoas vão por livre e espontânea vontade, faz o tratamento lá. A frente pode ajudar nesse trabalho do CAPS-AD também, que a gente sabe que tem tem médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, uma gama de profissionais para tratar a prevenção e o tratamento, claro. Principalmente o tratamento, né? Com certeza. Dessas pessoas. Com certeza o CAPS-AD vai ser de suma importância, né, no trabalho da Frente Parlamentar de Vereadores, porque foi montado e estruturado para isso, né? Não só para prevenção, mas também para poder tirar o indivíduo do mundo das drogas, né? O que é mais importante é resgatar o ser humano para introduzir ele de volta à sociedade, né? Porque a sociedade ela não vai deixar de ter os seus problemas, ela não vai deixar de ter as suas dificuldades, mas a gente que faz parte dela, nós temos a obrigação de cuidar melhor, de prevenir, e principalmente, né, não podemos nos esquecer que estamos ali envolvidos com seres humanos, né? Aos olhos de quem crê, são filhos de Deus, são irmãos, que é o meu caso de sacerdote. Eu não consigo ver o homem e a mulher como inimigos, são meus irmãos, são meus amigos, né? E como todas as famílias, há os conflitos, há as dificuldades, e é na dificuldade que você cresce. É verdade. Então a família ela tem que... né? É nesse momento que você tem que... Se você me perguntar o que me motiva a vivenciar esse compromisso com os drogados e com as suas famílias, é exatamente esse lado do ver neles um irmão, né? Eu tive a graça de trabalhar na pastoral carcerária, e lá você tem essa relação. Deus ama o pecador e condena o pecado, né? Não há acepção de pessoas para Deus. Todos são irmãos, todos são filhos, e não interessa se é bom ou se é ruim, se está no vício ou não, a gente tem que tirar. Merece. E, é claro, construir uma sociedade nova. É esse o sonho da gente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo novamente, padre, mas a gente volta falando sobre uma reunião que houve essa semana com o prefeito a respeito dos cortes no setor da educação, daqui a pouco. E no Sete Lagoas em Debate de hoje, eu converso com o vereador Padre Décio do PP, que vai falar para a gente sobre a reunião que houve, que ele participou como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal com o prefeito a respeito da área da educação, dos cortes que aconteceram em algumas áreas. Padre Décio, nessa reunião também houve outros vereadores também, e representantes do Sindiúd e do Sindicel. Como é que foi essa reunião? O que ela trouxe de resultado? Olha, há muito tempo que nós já estávamos articulando uma reunião com o prefeito. Essa reunião era não só para olhar os cortes, a insalubridade, tudo aquilo que envolve a educação, mas principalmente a preocupação com a educação. Porque a gente sabe que qualquer corte na vida de qualquer pessoa que trabalha e que tem seu dinheiro contado, isso vai influenciar no dia a dia. E no caso das professoras, mais ainda. Por quê? Porque a gente fala tanto que a educação é uma prioridade, mas a principal prioridade na educação é dar um salário justo para que a pessoa possa produzir de forma justa e correta.
Em consequência desses cortes, em consequência desse salário fica um pouco defasado, automaticamente a educação só tem a cair. Né? O ser humano ele vive de motivações. Né? E uma das motivações que o ser humano tem é o dinheiro. Se você mexe no bolso, cai o rendimento. Né? E além do mais, existem muitos casos complicados que precisam ser vistos de uma forma bem detalhada, né? Para que não haja injustiça. Então, o objetivo maior dessa reunião com o prefeito foi exatamente mostrar a nossa preocupação com os cortes que foram feitos, o que poderia ser feito para melhorar e, principalmente, né, fazer com que as pessoas envolvidas com a educação pudessem sentar, dialogar, conversar e criar novas soluções. Né? Esse foi o grande objetivo. Você avalia como positiva, então, essa reunião? Eu achei muito positiva essa reunião. O prefeito sentou, conversou. Já existe um projeto sendo estudado para que essas percas salariais possam ser reajustadas. Eu acho que só da gente sentar, conversar e mostrar a preocupação com todos os lados da educação, isso já foi extremamente positivo. É um projeto na casa do presidente Márcio Paulino, com o apoio dos demais vereadores também, para que os trabalhadores, servidores de até R$ 1.500 voltam com esse benefício. É desse projeto que o senhor está falando? Exatamente. Né? Ele já resolve parte do problema, então. E existe também um projeto que vai englobar também os demais servidores, né? Que a gente tem que... eu acho que todos aqueles que trabalham para o bem do povo tem que ter um salário justo. Né? Eu acho que quando você fala só da educação, não. Acho que a preocupação em geral é com todos. Claro. Né? Eu acho que você não pode querer... Toda forma de justiça, ela vai criar um equilíbrio. E todo equilíbrio vai somar para a sociedade. Então a gente tem que olhar, quando eu falo aqui só dos servidores da saúde, ou da educação, eu também englobo saúde e todos os demais setores que envolvem o passo municipal, porque tudo isso faz parte do processo. Então a gente, de uma forma especial, no meu caso, a preocupação com a educação é porque eu faço parte da comissão de educação. Mas de uma forma direta e indireta, todos os servidores a gente está olhando com carinho. Também uma audiência pública, né, que foi discutida esse assunto. Você aproveitou, levou as reivindicações também debatidas aqui. Exatamente. Os vereadores que foram escolhidos naquela audiência pública também estiveram presentes, a equipe de educação esteve presente, os representantes sindicais estiveram presentes. E o que é mais importante, né, houve um diálogo, houve uma conversa, houve uma participação. E ficou bem claro para todo mundo que a preocupação não é só financeira. Nós também estamos preocupados com o rendimento dos alunos, né? Que a gente não pode se esquecer que o objeto principal da educação é o aluno. Claro. É um efeito cascata, né, na verdade. Exatamente. Bons professores. Se você tem bons professores, você vai ter bons alunos e bons rendimentos. E essa é a nossa preocupação. Para isso, é necessário sim que haja um salário justo. E isso o prefeito conseguiu entender. Eu achei muito positivo porque isso ele deixou bem claro, né? Que a gente tem que fazer, mas fazer de forma justa. Dentro da lei, né? Dentro da lei, de forma justa. Também ele alegou essa questão da lei, né? Estavam cortando porque a lei exigiria. Há coisas que nós temos que usar o bom senso. Tudo que você faz na vida, você tem que usar o bom senso. Você não pode se esquecer da parte da lei, mas também não pode esquecer da parte humana. Sem dúvida. Tem que ser justo, né? Tem que adequar a lei às necessidades do ser humano. Bom, então vamos falar um pouquinho da Lagoa do Matadouro. A gente já está nos nossos minutos finais, mas eu faço questão porque eu sei que é uma bandeira que o senhor carrega, que é a revitalização da Lagoa do Matadouro. Como é que está essa situação hoje? Que pé que está isso? Olha, nós já conversamos com o prefeito várias vezes, já conversamos com o Arnaldo, né? E já mostrei para o prefeito e para o Arnaldo a necessidade
de olhar a Lagoa do Vapabuçu. Aquilo ali é um lugar perigoso. O Vinícius teve queimaduras de primeiro e segundo grau lá. Vinícius, o funcionário que trabalha com o senhor. O meu assessor. Outras pessoas já tiveram o mesmo problema. Então a gente precisa de uma forma muito urgente olhar os problemas lá da Lagoa do Vapabuçu, não só por ser uma das lagoas reconhecidas oficiais da cidade, mas principalmente porque está difícil respirar lá. Eu mesmo estou com um problema alérgico exatamente por causa da fumaça que solta lá. O gás metano que solta, além de impregnar nas roupas, nos utensílios de casa, está incomodando a saúde do povo, né? E aí você tem que, sem sombra de dúvida, o que o ser humano precisa é de qualidade de vida. E o senhor teve retorno nesse sentido com o prefeito? Me parece que ele vai estar fazendo uma série de medidas para a revitalização de todas as lagoas, inclusive essa lagoa do Matador. Ele está trabalhando um projeto para ver se consegue uma verba para poder já começar a mexer na lagoa lá do Vapabuçu. Porque a ideia é fazer um projeto urbano para que não aconteça o que aconteceu com a Lagoa José Félix, né? Que hoje todo mundo está dentro da lagoa e o próprio povo sete-lagoano não tem assim um livre contato com a lagoa. Então, além de urbanizar, também tirar esse problema crônico lá, que é essa fumacinha que incomoda, viu, menina? Nossa, eu que o diga, estou sentindo na pele. Padre Décio, quero agradecer a sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Já deixo o convite para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço. Eu acho que talvez uma das coisas mais bonitas que Deus fez na minha vida foi ter me dado a graça de ser sete-lagoano. Eu vim para Sete Lagoas, eu tinha 1 ano de idade. Sete Lagoas tinha 20, 30 mil habitantes. Então aqui é a minha casa, aqui é o meu lar, né? Na verdade, o que eu quero para o povo de Sete Lagoas é o que eu quero para mim. Claro. Qualidade de vida, justiça. É minha terra, a minha casa. Eu só tenho a agradecer a vocês e ao povo sete-lagoano que está nos vendo e ouvindo. Muito obrigada. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.